Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel, vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos ler 2 Samuel 18. Vamos lá, meu povo. A morte de Absalão, esse Absalão, hein, gente, morreu. Vamos lá. A morte de Absalão. Paz do Senhor, querida Cris. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000, capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sobre o comando de Joabe, outra sobre o comando de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e a outra sobre o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles lhe disseram: o Senhor não deve ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que na cidade que o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acham melhor, isso eu farei. O rei pôs-se do lado do portão da cidade, todo o povo saiu centenas a milhares, e o rei deu ordem a Joabe, Absai e a Itai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordens a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu do campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montando em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e entre a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. O homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o que você viu? E por que não abateu ali mesmo, derrubando por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos de 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Absai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido. O rei, nem mesmo o Senhor, me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos com eles, transpassou o coração de Absalão. Enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, 10 jovens que levavam armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou a perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Vou virar mais para cá. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei. Porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. Então, o seu próprio nome, sua coluna, até hoje se chama Monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimás, filho de Sadoc, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei
a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá e diga ao rei que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Aimás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho? Não terá recompensa pela notícia? Aimás respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimás correu pelo caminho da planície, passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão, sobre a muralha, levantando-se os olhos, viu que o homem vinha correndo sozinho, e a sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando, e então a sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro: eis que vem um homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo do jeito que corria a primeira, parece que o jeito de correr é Aimás, filho de Zadok. Então o rei disse: esse homem é de bem, trará boas notícias. Aimás gritou e disse ao rei: paz? Inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens de que levantaram contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem, jovem Absalão? Aimás respondeu: vi grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, o rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali do lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus me livrou do rei das mãos de todos os que levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem, jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava em cima do portão e chorou, e andou dizendo: meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido no seu lugar. Absalão, meu filho Absalão. Eu acho muito triste esse texto, sabe? Aqui, Davi perde mais um filho. Davi perdeu mais um filho. Que confusão, né, gente? Absalão morre na batalha contra o pai. E a gente observa o coração de Davi quando você vê que o fundamento de Absalão era perseguir o próprio pai. Quando Absalão é morto e Davi tem a notícia de que Absalão morreu, ele chora. Ele fala: meu Deus, meu filho, quem dera se eu tivesse morrido no seu lugar. Mas o que Davi não entende é que quem foi ungido foi Davi. Deus, ele não vai deixar ninguém tomar posse no lugar dele. Gente, Deus ungiu Davi. Deus não ungiu Absalão. É simples. Fora toda a confusão que a gente tem falado, né, nos últimos dias sobre paternidade, sobre a palavra de Deus, sobre toda essa confusão que Absalão se submeteu por conta de Tamar. Então, assim, gente, eu vou ser sincera com vocês. A gente precisa entender onde está o coração das pessoas. A gente precisa entender onde está o nosso contexto. Olha só. Olha quem era Davi. Saul perseguia e ele não matou Saul. Absalão perseguia e ele não matou Absalão. O rei podia matar o próprio filho diante de tudo que o filho fez, ele não matou. E quando Absalão morre, o seu pior acusador no momento, sabe o que Davi faz? Ele chora e ele deseja ter morrido no lugar do filho. Isso é o coração
de um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de lembrar um texto. Vê se vocês acham aí pra mim. Eu acho que lá no livro de Romanos, o meu notebook tá fechado, ele senão eu abri pra vocês, pra gente tentar achar. Eu acho, tá? Eu não lembro onde está. Eu só sei que ele diz o seguinte, que Deus, ele se ira, tá? Quando uma pessoa, às vezes, ela faz algo, Deus se ira. E quando eu quero me vingar daquela pessoa, Deus tira a ira daquela pessoa. O meu desejo de vingança faz com que a ira de Deus seja retirada da vida daquela pessoa. Vocês entenderam? Eu acho que está em Romanos. Vê lá para mim, se alguém consegue achar. É muito forte isso, sabe? Davi, ele entendia desde aqui, ó. Ele não tinha ódio no coração, ele não queria se vingar do filho. E o filho morre. No meio da perseguição contra o pai. É muito louco isso, não é? Meu Deus. Olha, você não coloque vingança sobre uma pessoa que te fez mal. Porque senão eu retiro minha ira dela e coloco em você. Eu retiro, porque a tua vingança já é a recompensa. Porque existem pessoas que não precisam de Deus, tá? A verdade é essa. Elas mesmas se vingam, elas mesmas fazem, elas não precisam do Pai. Elas não precisam de Deus. Elas não precisam de Deus. Elas fazem o que elas querem fazer, porque Deus para elas é desnecessário. Olha que sério, olha que forte, olha que pesado. Davi, ele não retirou a ira de Deus de cima de Absalão. Davi, ele permitiu que Absalão fizesse e vivesse. Ele permitiu. Quando Absalão vai se encontrar com Davi, ele podia ter matado. Davi podia ter mandado pessoas matarem Absalão, mas ele não fez isso. Ele deixou Absalão ir até o fim. Ele deixou Absalão ir até a última instância. Ele deixou ver até onde ia o ódio e a ira do coração de Absalão. Sim, Davi era um negligente com os filhos dele. Davi foi um negligente contra a filha dele que foi violentada pelo outro filho. Mas nada disso justifica o ódio e a perseguição de Absalão. E é interessante que a gente às vezes quer justificar as nossas perseguições contra outras pessoas. Vocês já perceberam? A gente quer justificar tudo que a gente sente. A gente quer justificar tudo que a gente pensa. A gente quer trazer em uma voz humana aquilo que não tem voz humana. A gente quer que a justiça seja a nossa. A gente quer, sabe o quê? Que as pessoas que fizeram a gente sofrer, sofram muito mal. Mas a gente não quer que as pessoas paguem na mesma moeda. A gente quer que essa moeda seja um preço alto, altíssimo. Sabe por quê que isso tem que ser um preço altíssimo? Porque a gente sofreu. Não é assim que as pessoas pensam? Só que gente assim retira do Pai, retira da mão de Deus a possibilidade de Deus ser Deus. A Bíblia diz que o grande erro do homem e da mulher foi querer ser como Deus. A Bíblia diz assim, não é, Ana? Minha é a vingança. Assim diz o Senhor. Minha é a ira. Assim diz o Senhor. Mas se a vingança é de Deus e se a ira é de Deus, por que, de verdade, que a gente quer tomar o lugar de Deus? Sabe por quê? Porque, na verdade, esse desejo de vingança é porque a gente quer ser como Deus. Nós queremos ser como deuses. Quando a serpente vai tentar, convence, na verdade, Adão e Eva no paraíso, ela fala, sereis como deuses. Não é assim? Semideuses? Semi não, deuses. É isso que a serpente propõe. E é isso que o coração do homem e o coração da mulher busca o tempo inteiro.
ser como Deus. Eu mando aqui, eu mando ali, eu mando acolá. Eu não posso ser como Deus. Eu tenho que ser uma pessoa de Deus e não querer ser Ele, porque Ele é Deus, não eu. Simples, é simples. O desejo de vingança faz com que você deseje ser Deus, sendo que se a vingança é de Deus, você não pode se desejar, não pode desejar se vingar de ninguém. Você tem que depositar nas mãos do Senhor. A gente não pode ser meio crente, não dá para ser um pouco crente aqui. Aí você é um pouquinho crente agora, depois eu vou ser... Não dá. Não pode ser assim. Ou a gente se submete à vingança do Senhor, ou a gente é como Deus. Escolhe. Escolhe. Qual caminho você quer andar? Mas eu sofri. Deus tá vendo. Mas, gente, a vida não vai ficar do mesmo jeito. Ela vai mudar. A vida gira em torno de ciclos. Levanta só, levanta só, levanta só. A vida não vai mudar. Porque você decidiu se vingar de alguém. Quando alguém... Eu lembro que uma vez eu passei uma situação muito triste. E eu senti um desejo de, pagar na mesma moeda. E eu pensei, eu não posso retirar a ira de Deus sobre essa pessoa. Se eu me vingo dessa pessoa, ela simplesmente nunca vai receber a vontade de Deus. E eu coloquei no meu coração que seria uma verdade para a eternidade. Então, assim, quando alguém faz mal para mim e eu coloco diante daquela pessoa a expectativa da ira de Deus na eternidade, eu tiro e eu acalmo meu coração para essa vida terrena, vocês entenderam? Todo mundo que faz mal pra gente, se a gente fala assim, nem que seja na eternidade, Deus vai cobrar essa pessoa. Eu sempre penso assim, porque isso acalma o meu coração. E isso tira de mim o desejo natural, maligno, o desejo carnal e secular de vingança. Então eu não quero ser uma pessoa vingativa e eu não sou uma pessoa vingativa porque eu decido que eu quero entregar a Deus o que é dele, inclusive o peso da vingança. Se vingar de alguém é uma coisa muito pesada. Sabe por que se vingar de alguém é uma coisa muito pesada? Porque é papel de Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Faz só o seu papel. Não pega o papel de Deus, não. Deixa Deus ser Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Hoje eu quero te entregar o controle. Hoje eu quero te entregar o nosso coração. E hoje eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, nos aproxime de ti. Nos perdoe, Senhor, por corações vingativos. Nos perdoe, Senhor, porque nós desejamos o mal, sendo que deveríamos desejar o bem. Nos perdoe, Senhor, porque nós queremos colocar as nossas frustrações, nossas tristezas, nossas raivas, nossas angústias. E nós queremos nós mesmos resolver todas as demandas, sendo que a tua palavra diz, minha é a vingança. Nos perdoe todas as vezes que tomamos o teu lugar e sentamos no teu trono. Nos perdoe todas as vezes que usurpamos da tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não tome o lugar de Deus, nunca. Minha é a vingança. Assim diz o Senhor. Minha é a ira e minha é a vingança. A vingança e a ira é de Deus, não sua. Quero fazer uma correção, que eu acho que eu falei Diná, filha de Davi, que foi violentada, mas é a Tamar, gente. Desculpa, eu errei as irmãs meninas. É isso, só para deixar corrigido aqui no texto, que eu fiquei com isso na cabeça. Agora eu acho que eu falei Diná. Não é Diná, não é a Tamar. Tá bom? É isso. Deus abençoe o dia de vocês. Que a presença do Espírito Santo seja viva. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que hoje Deus possa falar com vocês. Que hoje seja dia de respostas. Hoje seja dia de recomeços.
Hoje seja um dia em que o Senhor fez de fato e que você se alegre nele, em que você sinta o gozo e a presença do Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã, 5h45. Um beijo.